Olá, meus amigos e amigas, boa noite. Estou de volta aqui a essa nossa roda de conversa. Que alegria estar aqui com o Eduardo Marinho, meu xará, com o Frei Davi e com o deputado professor Israel. Fiquei sabendo hoje que ele ia participar, o Frei Davi que organizou esse encontro hoje, e eu tenho um carinho muito grande pelo deputado professor Israel. Já, enfim, nos encontramos muito na época da reforma da Previdência, para discutir sobre reforma administrativa, e ele sempre, assim, um guerreiro aí na luta pelos direitos do trabalhador, uma voz que fala alto, que grita para ser ouvido no meio dessa loucura que é o parlamento, né? Então, só quem já esteve lá alguma vez sabe como é difícil você ser ouvido quando você fala sobre coisas que vão contra os interesses aí de quem financia a maior parte das pessoas que estão sentadas ali, né? Então, fiquei muito contente de vê-lo aqui hoje. Estou precisando dessa conversa, né? Porque, como vocês que participam da minha live sabem, foi uma semana muito difícil que eu passei. Eu estava contando aqui para eles o Brasil profundo, o Brasil que, enfim, está nessas estatísticas dos 70%, 80% mais pobres, está vivendo uma tempestade perfeita. Então, se já estava vivendo uma miséria muito grande por conta dessas políticas neoliberais que Guedes representa melhor do que qualquer um, isso se juntou com a pandemia, que se juntou com uma seca histórica, que se juntou com uma geada, né? Pelo menos eu fui até Foz do Iguaçu de carro e voltei com uma geada que destruiu tudo, destruiu todas as plantações, né? Que se juntou com uns fazendeiros agora armados, né? E com as suas milícias cada vez mais agressivas, e isso tudo também se juntou com um ataque das instituições em cima, principalmente desses acampamentos e de aldeias, ordenando despejos, ordens de reintegração de posse. Então, eu tive num lugar que eu vi uma coisa que isso, assim, talvez seja único na história do Brasil. Um lugar que é um acampamento, né, que fica dentro de um assentamento, ou seja, uma terra que não tem dono, proprietário que pediria aquilo de volta, né, e os assentados aceitaram os acampados para eles terem onde ficar e não ficarem, enfim, vagando no meio de uma pandemia e morrerem no meio da rua. E aí o INCRA entrou com pedido de despejo. O INCRA entrou com pedido de despejo. Isso eu acho que é inédito no Brasil. O INCRA existe para assentar as famílias. Então, imagina o ponto que a gente chegou. E aí eu estou precisando de espiritualidade, de conversa, de tudo isso. E passo para o Frei Davi, que organizou o encontro de hoje, para dar aí o tom da nossa conversa, começar a coordenar esse bate-papo aqui, Frei. Gente, observem vocês que o Eduardo faz uma introdução que dá a radiografia do Brasil atual. Além de toda essa miséria que Eduardo Moreira elenca com detalhes, temos outra grande miséria, que é a seguinte. O ano passado foi o início da pandemia. E o meu povo negro, os brancos pobres, indígenas, quilombolas, todos respeitando as normas de saúde, até da Organização Mundial da Saúde, não evitaram aglomerações e, consequentemente, não foram prestar o Enem, que o Enem foi em plena pandemia. E Bolsonaro, então, em perseguição a esses jovens, proibiram que eles pegassem a isenção e prestassem o Enem agora, em 2021. E com isso, ele prejudicou 3 milhões e 200 mil jovens. Bem, acontece que outros 900 mil jovens geraram boleto para pagar a sua inscrição. Mas, até o dia limite de pagamento, não conseguiram dinheiro. Então, 3 milhões e 200 mil mais 900 mil dá 4 milhões e 100 mil jovens, pessoas prejudicadas pelo governo. E, ao mesmo tempo, vem o ministro da Educação dizer que faculdade, ensino superior, é para poucos. E ponto final. Portanto, eu gostaria, então, com esse panorama de fundo, ouvir do convidado de hoje, o nosso deputado, que é o presidente
da Frente Nacional da Educação, portanto, alguém que está aí nesse debate da educação fortemente, deputado Israel. Também ouvi do Eduardo Marinho, que é alguém que não consegue imaginar o Brasil melhor sem uma educação melhor. E o Eduardo Moreira, que vocês já sabem de qual é salteado, que é um batalhador por um Brasil melhor. Então, vamos lá ouvir o nosso querido irmão, deputado federal Israel. Bem, primeiro eu quero agradecer, Frei Davi, pelo convite. Quero agradecer aqui também aos Eduardo Marinho, Eduardo Moreira, dizer que eu estou muito satisfeito por estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse assunto, que é um assunto que mexe com o meu coração. Eu não sei, o Frei Davi já conhece a minha trajetória, eu sou um dos fundadores dos cursinhos sociais aqui de Brasília. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na UNB, e a UNB era o meu grande sonho. Era uma universidade fundada por Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, era um sonho de universidade. E eu era de Samambaia, não sei se vocês conhecem Brasília, Samambaia é uma comunidade muito pobre, né? E era um lugar que a gente buscava água na lata d'água, no chafariz. Era uma comunidade muito simples, muito violenta também, isso era um problema sério, né? Muito tiroteio, muita venda de drogas, era uma comunidade violenta. E quando eu entrei, Frei Davi, foi como se uma luz acendesse um caminho para a minha família. A universidade pública é um elemento de transformação social. E eu sou a prova disso. Eu sou o primeiro da minha família a entrar na universidade, sabe? O primeiro. E quando eu entrei na UNB, eu entrei para ciência política, que na época era um curso muito elitizado, né? E não tinha gente de Samambaia na universidade, não tinha. E eu me lembro que o meu professor me pediu um trabalho digitado. Toda a turma entregaria o trabalho digitado. Só que eu nunca tinha ligado um computador em toda a minha existência. E esse foi o gatilho para uma revolta muito forte, porque eu fui ao DCE, pedi ajuda ao DCE, mas o DCE, apesar de ter toda a boa vontade, era formado pelos meninos e meninas da UNB, que eram meninos muito ricos, então eles me chamaram para uma manifestação sobre o conflito árabe-israelense. E eu falei, nossa, justíssimo, eu tô com vocês, mas deixa eu falar uma coisa, eu preciso digitar o meu trabalho. E daí nasceu a Associação dos Alunos de Baixa Renda. Para que essa associação? Para encontrar os meninos que vinham de comunidades como eu, né? Para a gente poder se juntar. E dessa associação dos alunos de baixa renda da UNB nasceram os cursinhos sociais. Hoje o maior deles, depois o Frei já conhece, né? Mas depois, Eduardo, procura isso, Eduardos. Tá lá é o Bora Vencer. É um mega projeto, já atendeu 73 mil estudantes carentes, ajudando esses estudantes a entrarem na universidade. A UNB, eu amo a UNB, assim, é o meu xodó. Por quê? Porque nessa luta minha, a UNB foi atendendo, ela foi entendendo o que precisava ser mudado. A Universidade Federal Brasileira hoje é muito mais inclusiva do que era naquela época, né? As leis foram sendo alteradas porque o nosso grito foi sendo ouvido. A gente não pode negar isso, não. Com o tempo, houve um tempo em que o nosso grito era ouvido. Hoje a Universidade de Brasília tem estudantes pretos, pardos e da escola pública. E isso é no Brasil inteiro, nas universidades federais, né? E aí, hoje a UNB recebe os alunos do Bora Vencer com tapete vermelho, assim. Eles chegam lá, Eduardo, já com a carteirinha, falando, olha, eu sou do Bora Vencer, porque a UNB sabe que eles são muito humildes e que ela vai ter que acolhê-los, porque senão eles saem da universidade antes da hora. Porque o desafio não é só entrar, não. Então, quando o Frei fala sobre o Enem, ele me emociona, porque eu trabalhei a vida inteira e entrei na vida pública por causa de vestibulares e Enem, para fazer com que essa meninada pudesse ingressar na universidade. Hoje, o que nós estamos vendo é a tentativa de instaurar
um projeto de Brasil que olha o nosso país a partir do alpendre da Casa Grande. Esse é o projeto. É o projeto de uma elite que olha de cima para baixo, que tenta limitar o espaço do pobre. E eu faço eu refuto com muita veemência, porque eu sou filho de uma eletricista com uma cabeleireira. E eu entrei na universidade, me formei cientista político, fundei cursinhos sociais, hoje eu sou um deputado de 3º mandato. Eu sempre digo, Frei, que essa meninada, pretos, pardos, pobres, gays, todos eles precisam se meter à besta, precisam ter essa ousadia, porque há um projeto para impedi-los, há um projeto para estabelecer quais são os limites dessas pessoas. Olha, vocês podem chegar até aqui. A universidade é para poucos. E quando o ministro faz uma afirmação como essa, não são as famílias brancas, ricas, que ficam amedrontadas com a possibilidade de não terem acesso. Quando ele diz que a universidade é para poucos, quem se sente ameaçado, Frei Davi, são os meninos da minha samambaia querida. São os meninos e meninas das comunidades do interior, são os indígenas, são os quilombolas. Eles é que se sentem ameaçados. Porque essa é uma mensagem direcionada. Nós precisamos debater qual é o projeto de nação para esse bicentenário. Não passaremos o nosso bicentenário nesse velório, Frei Davi. O Brasil merece uma comemoração, especialmente o Brasil que se erigiu a partir de 1988 com a Constituição Cidadã, que é o nosso patrimônio, que é uma Constituição que apontou o rumo para o Brasil e trouxe evolução para o nosso país. Então, qual é o projeto desse nosso bicentenário? Nós temos que discutir, temos que fazer um manifesto do bicentenário, Eduardo Moreira, Eduardo Marinho, nós temos que colocar mãos à obra já. Que país é que nós queremos comemorar nesses 200 anos de Brasil independente, né? Então, eu mandei diversos ofícios ao ministro, a frente fez articulação para convocar o ministro por 2 vezes à Comissão de Educação. Nós arguimos o INEP, convocamos o presidente do INEP também 2 vezes sobre a questão do Enem, juntamos a frente com as comissões de educação, Comissão de Educação e Comissão Especial de Educação, que formam juntas a chamada bancada da educação, né, que são os parlamentares, senadores, deputados que pensam educação no Congresso Nacional, e nós questionamos, nós falamos, ministro, houve uma situação diferente, houve um momento excepcional, esses meninos não faltaram à prova porque quiseram, ministro. Esses meninos tiveram dificuldades. Eu tenho uma aluna do Bora Vencer, Eduardo Marinho, que ela cuida do avô de 93 anos. Ela estava super preparada para fazer a prova, muito preparada. Eu sou, assim, modéstia à parte, viu? O Frei sabe que eu não sou nada modesto como professor, sou um professor abusadíssimo, né? Eu dou aulas de história brilhante para essa menina. Ela aprendeu o conteúdo, eu vi, eu sabia que ela estava atenta ao conteúdo, né? Ela podia fazer a prova, mas ela virou para mim e para o coordenador do Bora Vencer e falou: professores, eu não vou fazer, porque eu só tenho meu avô na minha vida. Eu não vou, eu tenho medo do que vai acontecer com ele. E ela assistia às aulas remotamente pelo projeto Bora Vencer. Então, é uma desumanidade, mas no fundo me parece que está sendo levado a cabo um projeto muito bem arquitetado de Brasil. Esse é um projeto de Brasil que a gente precisa recusar, mas ele está sendo proposto, ele está sobre a mesa. É um Brasil no qual as universidades são para poucos, é um Brasil no qual as pessoas devem se contentar com o espaço que a conta bancária da família relegou a elas. É um Brasil que serve para oferecer produtos, commodities, produtos agrícolas para o resto do mundo. É um Brasil que se quer com uma população
semelhante à população escrava. Essa é a verdade. Então, eu como presidente da Frente de Educação, Frei Davi, eu combato todos os dias essa proposta, esse projeto de país, né? E muitas vezes nós temos algumas vitórias. Eu fiquei feliz por ter entrado como amicus curiae com o senhor, né, da Educafro, no Supremo Tribunal Federal, para que essa isenção fosse reconsiderada, né? Porque não vamos aceitar esse projeto, Frei Davi. Nós temos um outro projeto de Brasil. Um Brasil que é preto, que é pardo e que se orgulha da sua própria mestiçagem. Um Brasil que tem cultura para mostrar para o mundo, uma cultura genuína, falada na própria língua, com uma música que arrebata os nossos corações, que nos emociona. Um Brasil que é lampião para o mundo na questão da produção energética. Vejam o retrocesso que tivemos na produção termoelétrica. Brasil, que era um exemplo na produção hidrelétrica, agora regride dessa forma, né? Um Brasil que é um país que é celeiro do mundo, sim, sem precisar desmatar, sem precisar acabar com o parque da Chapada dos Veadeiros, como está se propondo. E aqui eu vou dar uma de calango do deserto, né? Calango do Cerrado, gente. Temos que defender a Chapada. Eles querem tirar 70% da área da Chapada da proteção ambiental. Não vai resistir. Aquilo ali é o berço das águas, é onde nascem os nossos riachos, né? Então é isso, Frei Davi. Era isso que eu tinha para dizer. Tenho muito orgulho de hoje presidir a Frente de Educação e poder ladear o senhor e outros brasileiros de valor nas causas que são justas. Se nos perguntarem se temos um projeto de Brasil, sim, o Brasil tem condições de se apresentar perante o mundo com uma proposta de civilização diferente. Temos condições, sim, né? E nesse bicentenário nós vamos derrotar esse projeto autoritário e baseado num pensamento da Casa Grande para o nosso país. Verdade. Eduardo Marinho, olha só, a entidade Educafro conseguiu atrair 9 partidos políticos para assinar junto conosco o processo que entramos no STF. Atraímos também a União Nacional dos Estudantes, também a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Então, esse conjunto forte de brasileiros e entidades que representam o Brasil, até a OAB e a CNBB ficaram de fazer como fez a Frente Parlamentar, entrar como amicus curiae, que amicus curiae, para quem não conhece esse termo jurídico, é uma... Você dá ao juiz da peça, dá ao juiz da ação, elementos... Juiz, conforme minha convicção, se o senhor quer julgar certo, na minha convicção, é isso. Isso que é o amicus curiae. É você que está envolvido com a demanda, você ajuda o juiz a não errar. Você ajuda o juiz a não errar. Então, portanto, a Frente Parlamentar já entrou como amicus curiae, a OAB ficou de entrar como amicus curiae, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ficou de entrar como amicus curiae. Agora, como falou o deputado Israel, Eduardo Marinho, há um projeto para expulsar das universidades o povo pobre. Como é que você está vendo isso, Eduardo Marinho? Rapaz, olha, para mim, projeto é uma coisa para o futuro. O que acontece é uma estratégia. E essa estratégia é vigente, ela está acontecendo desde sempre. Nunca houve acesso à educação para a população. A intenção da estrutura é manter a população ignorante, desinformada, para poder manipular as mentalidades. Nunca houve nenhum processo de inclusão. Começou agora, com o governo do PT, um esboço de inclusão. É um punhado que abriu espaço, quando, na minha opinião, o Estado tinha que reconhecer os seus crimes praticados contra a sua população desde o Império. E hoje tinha que abrir as universidades para todo mundo. Dê seu jeito, os acadêmicos estão aí, estudem, dê um jeito de incluir todo mundo, porque a exclusão é óbvia, a ignorância é matéria de domínio. Não interessa a quem domina a sociedade hoje
que a população se instrua. Como é que um governo que teve uma participação assim inclusiva, que conseguiu tirar muita gente da miséria, que construiu casa para uma parcela dos desabrigados, como é que um governo é tão fácil assim de derrubar, sem que os governantes tenham cometido nenhum crime? E, no entanto, nós estamos debaixo de um governo onde o governante comete crime todo dia, e ele não é derrubado. Isso, para mim, é uma declaração de que os poderes não são os institucionais. Há mecanismos de controle dos poderes institucionais. Controle econômico-financeiro, de quem se interessa pela população ignorante, para ser escravizada, na mentalidade escravista do século retrasado. Isso se mantém até hoje. Era o que eu estava falando com você, Davi, que eu não acredito... a minha visão de mundo, ela começou a ser formada na classe média alta, mas ela se solidificou na mendicância. Quando eu era mendigo, eu percebi que não dá para confiar em instituição nenhuma. Que se os institucionais, os eleitos, não estão falando de fome, de desabrigo, então eles não estão servindo. Porque, para mim, o que eu convivi na minha vida mendicante era com fome, com ignorância plena, com analfabetismo completo, com infância abandonada, com os velhos abandonados. Então, se isso não é prioridade na sociedade, a sociedade não é humana. Ainda não alcançou o patamar de humana. Eu vejo as pessoas brigando dentro das instituições, as exceções da regra, tipo o Ivan Valente. Ivan Valente conseguiu instituir a CPI da dívida pública, que é uma parada que rouba metade do orçamento todos os anos. E nunca diminui essa porra dessa dívida, que era para ser investimento na população, para acabar com a fome, para acabar com o analfabetismo, para acabar com a ignorância, para acabar com a desinformação. Isso não é permitido. O que aconteceu com a CPI da dívida pública? Ela correu os meses regulamentares, acabou melancolicamente, sem notícias, ninguém ficou sabendo, e a dívida pública continua. Então, o que me parece? Me parece que no parlamento existem alguns dons quixotes de boa vontade que trazem a humanidade dentro de si, mas que não têm condição de levar as propostas que solucionem os reais problemas da nação. Eles são impedidos, eles são minoria, eles são exceções. E aí são dons quixotes brigando contra moinhos que acabam, em vez de servindo para revolucionar essa sociedade que precisa de uma revolução, acabam servindo para confirmar que isso aqui é uma democracia. E isso aqui não é uma democracia. Instituições democráticas não fazem uma democracia. O que faz uma democracia é um povo bem alimentado, bem instruído, bem informado, com autoestima, com capacidade de decisão, com senso crítico. E não há investimento nesse sentido. Então as instituições ficam fazendo firulas, tentando, conseguem alguma coisa, logo depois perde. Olha quanta coisa que durante os governos do PT foi conseguida. E olha como foi fácil sair demolindo tudo. Por quê? Porque não tem a base na consciência da população. Não se trabalhou a consciência da população. Não se trabalhou as informações. As informações, a comunicação continua na mão de empresas privadas. Enquanto as comunicações estiverem na mão das empresas privadas, a população vai ser desinformada. Vai ter a realidade distorcida. Enquanto não houver investimento sério na educação de base, na educação fundamental, do ensino médio, que não há no ensino público, enquanto não mudar o modelo de educação, porque é uma educação empresarista que prepara competidores para o mercado e não seres humanos para entrar numa sociedade que busca harmonia social. Não se fala em harmonia social, não se fala em equilíbrio, se fala em economia, se fala em preparar pessoas para competirem no mercado. Sabe? Isso aí é o inferno que a gente vive. A gente tem que ser melhor do que os outros. Eu tinha 19 anos quando eu resolvi, não vou vencer na vida, não quero vencer na vida, eu não estou competindo. Isso aqui não é uma competição. Isso aqui é uma toada. A gente está atrás de equilíbrio. E é desse equilíbrio que eu estou atrás. E quando eu olho para as instituições, eu vejo que não tem a busca do equilíbrio. Quando tem, é num cantinho impotente, que está ali cenicamente,
que acaba comprovando que isso aqui é uma democracia. Isso aqui não é uma democracia. Isso aqui é um esboço. É preciso investir na população. É preciso confiar na sabedoria. Não é o saber que vai resolver o nosso problema, é a sabedoria. É a galera que está nas periferias, nas favelas, sem participação do Estado, se organizando. Ali tem solidariedade, como não tem na própria sociedade, porque o estímulo é para o egoísmo, para a vaidade, para cuidar de si e dos seus. Não se fala em família humana, não se fala em igualdade, não se fala em acabar com a fome. A existência da fome, do desabrigo, do abandono e da miséria, para mim, são provas que essa democracia é uma grande falcatrua. São provas de que o Estado comete crimes. Não tem uma Constituição? Não diz lá que o Estado tem a obrigação de garantir alimentação, moradia, assistência médica. Se o Estado não cumpre sua Constituição, o Estado é uma instituição criminosa. E todo mundo que está trabalhando dentro do Estado é conivente com os crimes de Estado contra a sua população. Não tem como livrar. Foi aquilo que eu falei. Se as pessoas institucionais não estão gritando contra a fome, o desabrigo e o abandono, então não estão servindo. Estão tratando de maquiagem, estão tratando de detalhes. O mais importante é a fome, o abandono, o desabrigo, a ignorância, a desinformação. Isso é o mais importante. É nisso que tem que se aplicar as instituições, porque um povo bem informado, bem nutrido, bem instruído, ele decide os seus caminhos. E parece que isso aí é um medo, tanto da direita quanto da esquerda. Porque todos querem controlar o povo, todos querem conduzir as massas, todos querem... É uma falta de respeito muito grande. Não há respeito pela rapaziada da base, que permite que a sociedade funcione. Porque se a gente observar a sociedade, o trabalho mais importante que tem é o trabalho braçal, dos ignorantes, dos sabotados. No dia que os sabotados não vierem para o centro fazer a sociedade funcionar, tudo para. Se não tiver motorista, entregador, eletricista, faxineiro, sabe, não funciona nada. São Eduardo Marinho. Só não tem consciência disso. Sim, vamos lá. Eduardo Marinho sempre indo firme, botando o dedo forte na ferida. Isso é rico demais, muito positivo. Agora, olha só, temos outro Eduardo Moreira, que é só o fato dele ter gerado essa potência que é Instituto Conhecimento Liberta é a prova viva de que ele acredita na educação. Eduardo Moreira, como você está vendo essa maldade? Ou seja, nós abrimos a DPF 874. E aí, quem quiser pesquisar, o documento chama-se Ação ADPF 874. Abrimos a DPF e agora a Frente Parlamentar abriu o Amigos Cury apoiando a DPF. Eduardo Moreira, meu irmão, você que é homem da educação a partir do Instituto Conhecimento Liberta, que dica você daria a mais para que a gente consiga vencer esse embate com o governo federal? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje já é uma coisa que é super importante, que é falar sobre o tema, que é dar exposição sobre o tema. Provavelmente, quem estiver assistindo o Jornal Nacional não vai estar vendo essa discussão acontecendo no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal do SBT. E você sabe que a ideia do ICL foi essa, né? Quando a gente montou o ICL, era o seguinte: vamos fazer alguma coisa que não tenha financiamento de ninguém, ou seja, eu não quero que a Fundação Vale, Itaú, Santander financie o negócio, então não pode falar o que você quer. E aí a gente quer uma coisa que todo mundo possa estudar. Então o ICL surgiu hoje, de cada 3 pessoas do ICL, uma é bolsista integral, e as que pagam para em casa todo mundo poder estudar. São 70 cursos hoje, com os melhores professores de Unicamp, USP, etc. Pagam R$42, a partir de R$42 por mês, de 42 a 59, dependendo se paga uma bolsa para alguém ou não. Então, é assim. E é a maneira que a gente encontrou, Frei Davi junto, que ele faz parte dessa concepção toda, de participar dessa guerra de narrativa. Porque a guerra de narrativa acontece onde você está. Você está no curso de inglês, você está sendo doutrinado ali sem saber. Você está no curso de computação, você está doutrinado sem saber. E não é à toa, porque se você for ver, as escolas, elas estão todas ficando na mão de 6 grupos no Brasil. Quando digo 6, é assim, não sei se são 5 ou se são 7, mas de meia dúzia de grupos. E aí são os mesmos grupos
que financiam essas ideias de que, poxa, não tem mais que ter vinculação de receita, que não tem que ter mais piso para gasto de educação e etc. E aí eu tendo a concordar, o Edu Marinho e o professor Israel, os dois falaram a seguinte palavra, né, cara, que isso tudo é proposital, né? E aí o professor Israel falou projeto, mas ele com certeza fala disso acontecendo agora, e aí o Eduardo Marinho fala, não é nem que vai, nem que é que sempre foi também. E aí o seguinte, Frei Davi, tem uma coisa que é tão simples, mas tão importante de todo mundo entender, que é o seguinte, a gente vive em guerra. A gente está vivendo uma guerra. E aí tem gente que chega para mim e fala assim, Eduardo, não é verdade. Aí eu falo assim, na tua casa tem fechadura? Tu tranca a tua casa para dormir? Se tu tranca a tua casa, a gente vive em guerra, irmão. Porque se a gente não vive em guerra, tu não precisa trancar a tua casa. Eu dormi em vários acampamentos e assentamentos, tenho certeza que o Edu Marinho e o professor Israel não tem tranca, tem tramela, quando tem tramela. A gente vive numa guerra. E essa guerra, foi o que eu falei aqui outro dia, os mais fortes em termos de resiliência, de resistência e de, enfim, de força de enfrentar dificuldades, eles estão por baixo. E os mais fracos estão por cima. Então, meu irmão, para esse negócio ficar em equilíbrio, tem que ter covardia. Tem que ter covardia. Você não consegue manter o equilíbrio onde o mais forte está por baixo, o mais fraco está por cima, sem covardia. E essa covardia acontece não permitindo, criando um muro, criando um fosso entre aqueles que não têm, eu vou colocar aqui, tá? Não tem o capital, só porque a gente está falando dessa guerra, e cada um defendendo o seu naco, né? E esse naco é o naco porque é um capital terra, capital máquina, capital dinheiro. E aí você tem que criar um muro para esses caras não poderem atravessar. E esse muro assume diversas maneiras. Esse muro é, por exemplo, uma polícia voltada toda para proteger o castelo desses caras. Esse muro é, por exemplo, uma taxa de juros para quem é pobre de 300% ao ano, para nunca poder ser dono de nada, que ninguém consegue comprar uma coisa com uma taxa de juros de 200%, 300% ao ano. E esse muro é também o não acesso à informação. Eu diria até mais. Não é só o não acesso à informação, é o não acesso à informação libertadora e o acesso à informação que escraviza. Porque tem acesso a uma informação. Só que é a informação que o Edu Marinho estava falando, é a informação que vem através da mídia corporativa. Falei, Davi, você acha que hoje em dia alguém no Brasil é educado como? 90% da educação dele vem através da Rede Globo, dos outros canais, 10% vem através da escola. 90% vem através do que ele vê no Jornal Nacional. 90% vem através do que ele vê ali na manchete da notícia. E os 10% que sobraram, que era a chance do cara encontrar algum maluco, estão sendo destruídos também. Então, ele é só mais um fosso que não permite essas pessoas cruzarem. Por quê? Porque elas são mais fortes. E se tu não fizer esse negócio muito bem guardado, se não tiver uma covardia muito grande, o negócio vira. Entendeu? Então, são dois pontos para mim que, assim, talvez a minha missão de vida, né, seja gritar para todo mundo o seguinte, eu só quero falar duas coisas. Primeiro, a gente vive em guerra, e segundo, o que reina é covardia. Só isso, deixa eu falar só isso, que tem que estar claro para todo mundo. Tem que estar claro para todo mundo. A gente estava falando aqui de só uma informação, Edu Marinho, você falou a questão, né, dos juros da dívida, né? Hoje, eu falava na minha live de manhã, começou um pessoal a gritar, porque não sei o quê, o Brasil emprestou 1,5 bilhão para Venezuela e para Cuba, que eles não devolveram, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, vamos supor que tudo esteja certo, tá? E aí a gente não vai considerar nada de negócio que a gente já fez, que também deu lucro com eles, porque o Brasil não é assim, não emprestou só esse dinheiro, tem um monte de operação que você faz de ida e volta, mas vamos supor que você está certo. E você é um cara legal pra caramba, e você está querendo, defender o nosso país, você está revoltado com isso, porque a gente emprestou 1,5 bilhão que não devolveram. Sabe quanto foi pago em juros da dívida pública federal, né, nos últimos 10 anos? E isso é em troca de nada, tá? De nada, que eu digo o seguinte, não tem um alface plantado, não tem uma cadeira montada, não tem um computador montado, nada. Isso os juros da dívida é em troca de nada. É 0% produtivo, é terra arrasada, não é terreno fértil. Sabe quanto, Edu Marinho? 1,5 trilhão de reais. Mas essa pessoa que reclamou de 1,5 bilhão, ela não gasta 10 minutos da vida dela
revoltada com isso. Pelo contrário, provavelmente ela compra na livraria o livro de autoajuda escrito pelo cara que ficou com um pedaço lá de 1,5 trilhão. É herói dela, é professor dela, é guru dela. E aí entra o lance da educação como sendo, talvez, a única maneira do cara entender que é guerra e é covardia. Então, essa história do Enem, e o Enem é a chance das pessoas poderem estudar, fazerem o cursinho, fazerem lá o cursinho da Educafro, do professor Israel, o cara por conta própria. Hoje na internet tem um monte de coisa que você pode acessar de graça para se preparar, fazer o ICL. Aí o cara fala o seguinte: meu irmão, tem essa entrada para furar o poço, então quebra essa ponte. Onde tiver ponte nesse fosso, onde tiver, meu irmão, buraco nesse muro, acaba com isso, que não pode ter. Essa parada tem que ser hermética, tem que ser vedada. Então, essa é a visão que eu tenho do que existe por trás de uma tentativa dessa de barrar o acesso desse povo jovem ao Enem. Exato. Estão, portanto, em um momento delicado. Tivemos a conversa com o ministro Dias Toffoli, que é o ministro dessa ação. Lógico, ele não pode revelar nada, mas não sei por que o meu coração me diz que quarta, terça, no mais tardar quinta-feira, podemos ter uma boa notícia. É só uma percepção, uma intuição que eu tenho. Mas, no entanto, o meu irmão, o deputado Israel, também teve reunião com o ministro Dias Toffoli. Qual é a sua expectativa a partir dessa reunião, deputado? Olha, a minha expectativa é muito boa. Eu acho que o ministro vai ter a sensibilidade necessária para entender que nós precisamos, nesse momento, aperfeiçoar os nossos mecanismos de proteção social. Apesar de todos os defeitos do nosso país, institucionalmente, independente de qualquer governo, as nossas instituições determinam certas garantias. E o Supremo Tribunal não vai ser alheio a essa necessidade de garantir que esses estudantes participem da prova do Enem, que eles tenham condições de gozar dessa dispensa de pagamento. A conversa com ele foi muito boa, ele não me disse o que iria fazer, obviamente, ele apenas falou que já estava prestes a publicar a sua decisão para o plenário virtual, mas pela conversa com ele, Frei Davi, eu senti que ele compreende as nossas razões. Então, eu estou bastante otimista quanto a isso. Eu tive a oportunidade de falar com o próprio ministro da Educação sobre esse tema e sobre outros temas e alertá-los a essas autoridades da educação. Também falei com o ministro Paulo Guedes e eu disse a ele o seguinte: ministro, aos dois ministros, né, em ocasiões diferentes, nós precisamos focar nossas atenções no que realmente importa. Esse governo esqueceu o que é importante, está dando atenção às pautas emocionantes que geram curtidas no Twitter. Fato é, ministro, que a gente não devia estar discutindo alguns assuntos, como homeschooling, por exemplo, que é a grande discussão do Ministério da Educação nesse momento, é homeschooling. Porque nós estamos vivendo um processo de aprofundamento do fosso da desigualdade educacional às claras. Eduardo Marinho, nós tínhamos 1.200.000 crianças fora da escola. Eu vi o Eduardo falando sobre isso em outra ocasião. Agora, com a pandemia e com o apagão do Ministério da Educação, nós temos 5.100.000 crianças fora da escola. O que significa que o nosso país retornou ao índice de evasão escolar de 2001. Olha que retrocesso. O Eduardo Marinho falou uma coisa muito importante, que o Estado, ao não cumprir os desígnios constitucionais, é um Estado criminoso. Mas tem uma coisa, Eduardo Marinho, para colocar, que é uma reflexão que eu tenho feito como presidente da Frente de Educação, que é a seguinte: a Constituição é um roteiro de país.
Porque quando você faz a lei, ela não pode imediatamente ser obedecida. Você tem que criar as condições para que ela vá sendo cumprida, né? E a gente pode reclamar, a gente pode falar, e a gente pode dizer que o Brasil não vai para frente, ou que os presidentes, os governantes se esquecem da população, mas é fato, e eu falo isso como professor de história, que desde 88, rapidamente ou lentamente, está se melhorando ali o cumprimento constitucional. Acho que muito mais devagar do que o que deveria ser. Mas você está avançando, né? Nesse momento que nós vivemos, foi uma não só interrupção dessa marcha rumo ao cumprimento das determinações constitucionais, mas também uma nomeação da Constituição de 88 como a principal adversária desse governo. O principal adversário do presidente Bolsonaro não é a oposição, não é o Supremo Tribunal Federal, é a Constituição de 88. De repente, é mais importante debater a retirada do busto de Paulo Freire da frente do MEC, que era o que o ministro queria debater, do que debater uma operação resgate. Sabe por quê, Eduardo? Meu querido amigo, sabe por quê? Porque essas 5 milhões e 100 mil crianças que estão fora da escola, nós sabemos o nome delas, nós sabemos o último endereço delas, nós sabemos o telefone dos pais, o nome do pai e da mãe e alguns até dos avós. Você sabia disso, Eduardo? Eu fico chocado, amigo. É chocante. Como é que pode nós não estarmos nesse momento, como Congresso Nacional, como Ministério da Educação, reunidos, juntos, numa grande gincana de caça aos alunos perdidos? Vai voltar para a escola, o que aconteceu com teu pai? Por que você não se matriculou de novo? O que está faltando para você voltar à vida escolar? São 5 milhões e 100 mil crianças fora da escola nesse momento. É um absurdo isso. Então, Frei Davi, a fala do ministro me deixou animado, mas eu acho que é tão pouco, sabe? Que a gente podia estar juntando nossas forças em outro rumo. Nós podíamos agora estar debatendo entre as instituições, não uma guerra do presidente contra o Supremo, não uma apresentação militar dantesca, vergonhosa, né? Nós poderíamos estar discutindo nesse momento uma operação resgate para a educação brasileira. Era o que a gente devia estar fazendo com busca ativa, com cada secretaria de educação orientada pelo Ministério da Educação, que é quem deveria orientar, telefonando, perguntando, mandando assistência social atrás. Era isso que tinha que estar sendo feito. Então, essa vai ser uma vitória nossa, eu espero, eu estou torcendo por isso, mas ainda é pouco, Frei Davi. Nós temos que pressionar as autoridades. E agora, nós da Frente de Educação já avisamos ao ministro Milton que nós não vamos mais esperar as decisões do Ministério, que nós vamos nos articular diretamente com o CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação dos Estados, e diretamente com a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. São os secretários municipais. Porque no que depender do ministro não dá. Olha, desculpa o desabafo, tá, Frei Davi, mas eu fico muito indignado com isso, porque no momento em que nós discutíamos o Fundeb, a importância do Fundeb é inequívoca. De cada 10 reais que a educação recebe, 6 reais vem do Fundeb. Nesse momento, aquele ex-ministro Abraham Weintraub, jocosamente, fez chegar aos nossos ouvidos, da Frente de Educação, que não iria entrar no debate do Fundeb, porque ele queria acabar com a influência freiriana na educação. E essa era a prioridade dele. Isso é inaceitável. Isso não é sério, né? Depois, nós avançamos para outros debates importantes, como, por exemplo, a conectividade. São 18 milhões de estudantes no CadÚnico, que é aquele cadastro dos programas assistenciais do governo.
Desses 18 milhões, Eduardo Moreira, 6 milhões não tiveram nenhum tipo de acesso à aula, qualquer tipo, tá? Seja por WhatsApp, não tiveram. Nenhuma conversa de WhatsApp com a professora eles tiveram. São 6 milhões de alunos nessa situação. Então a gente aprovou o PL da conectividade, né? É o projeto de lei 54 de 2021, que virou um projeto muito importante, a lei da conectividade, e esse projeto, enfim, permite que a gente tenha recurso para ligar esses alunos à rede, né? Para que o aluno pobre da população ribeirinha tenha uma forma de acesso para as aulas. Bem, o Ministério não nos apoia, não nos ajuda nisso, diz que essa não é a prioridade deles, que a prioridade deles é concluir a cartilha do homeschooling. Eles estão abrindo mão do exercício dos deveres do Estado, sabe? Qual é o projeto para a segurança pública? Compre a sua arma e se defenda. Qual é o projeto que você tem para vacinação? O Brasil é o único país que autorizou empresas privadas a comprarem a vacina. Quer dizer, isso é inaceitável. Quer dizer, vacine você mesmo, né? Qual o projeto para educação? Homeschooling. Se vira, né? Educa o seu filho. Então, eu fico assim, muito chateado, Frei Davi. Estou feliz com a tendência do Supremo Tribunal na questão do Enem, mas eu estou incomodado com o fato de que se alguma coisa na educação tiver que prosperar, não vai ser por uma coordenação federativa vinda do Ministério da Educação. O governo federal não vai conduzir isso. Infelizmente, é verdade. Estamos com esse grande desafio pela frente. Não precisa dizer que as grandes vítimas dessa postura do MEC são os pobres, negros, brancos, pobres, indígenas, quilombolas. Mas, no entanto, na fala do Eduardo Marinho, ele deixou bem evidente a questão do Estado criminoso, e você e o Eduardo Moreira também deram ênfase a essa dimensão. A Educafro está com 8 advogados trabalhando o estado das coisas inconstitucionais. Na linha do que falou o deputado Israel, a Constituição brasileira é uma das melhores da América Latina e ela garante muitos direitos. E nós, comunidade dos que querem um Brasil melhor, fizemos um estudo e das várias coisas que a Constituição obriga o país a executar e o país não está executando, nós escolhemos 8 e vamos entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal e vamos procurar os partidos e as frentes para assinarem juntas. Vamos entrar com uma demanda jurídica chamada Estado das Coisas Inconstitucionais. E tudo isso aí está em sintonia com essa visão muito bem colocada pelo Marinho, que é o Estado criminoso. Eu pergunto aí a vocês três, começar pelo Eduardo Marinho aí, você acha que o Supremo vai ter coragem de enfrentar a União quando a gente elencar alguns pontos que a Constituição obriga a executar e não estão sendo executados? Rapaz, olha, eu vou te dizer que eu não confio nos juízes que recebem salários absurdos para se sentirem acima da população. Não dá para confiar. Não dá para ver até onde a consciência e a conveniência vão se compondo. Não há decisões que violem as suas conveniências de manter os seus privilégios absurdos, vergonhosos, desumanos, diante do salário mínimo que ganha a população. Entendeu? É preciso levar em conta o contexto internacional, porque os países eles se relacionam igual às pessoas. São os países ricos explorando os países pobres. Toda essa desestruturação que houve aqui dentro do Brasil vem dos interesses internacionais. Desde a época do Getúlio Vargas, quando ele queria montar a Petrobras, os diários associados do Assis Chateaubriand combatiam Getúlio diariamente, dava voz para o Lacerda, até derrubarem o Getúlio, porque ele tinha um ímpeto nacionalista. Ele não era nenhum comunista, ele era um latifundiário, mas ele estava investindo na população.
Ele estava reconhecendo direitos para a população. Ele estava investindo na educação. Então ele foi derrubado. O João Goulart, a mesma coisa. Ele fez o Plano Nacional de Alfabetização. Estava investindo na população. Ele estava investindo na formação dos professores de ensino fundamental e médio. E ele foi derrubado. Assim, a mesma coisa com o PT. Existe todo um contexto internacional. Observe o que aconteceu desde a derrubada da Dilma. A indústria naval foi destruída. Eu passava na ponte Rio-Niterói, eu via um movimento enorme. Estavam fazendo navios nos estaleiros, estavam construindo plataformas para Petrobras. De repente parou tudo. Ficou tudo vazio. Então, destruíram a indústria naval, destruíram a indústria da construção civil, que já estava incomodando no exterior, competindo com grandes empresas dos países ricos. Né? Em 2004, os militares da Amazônia foram mandados para o Vietnã para aprender técnicas de guerra na selva. O Vietnã foi o único país que venceu o exército dos Estados Unidos lá na selva deles. Então, quando o Lula, durante o governo Lula, militares foram mandados para o Vietnã, as corporações já botaram o olho no Brasil, tem que derrubar esse governo, desde 2004. Aí começou uma campanha para criminalizar o PT. PT foi sinônimo de corrupção. O Estado é corrupto na sua estrutura, desde o Império. A estrutura do Estado é totalmente corrupta, mas essa corrupção ela fica ali escondidinha, fazendo o papel de coadjuvante. Quando um governo começa a incomodar, começa a investir na população, aí a mídia vem, levanta a corrupção e joga a corrupção, que é do Estado, em cima daquele governo. Como a população é desinstruída, não tem condição de formar senso crítico, ela é sabotada em educação, é sabotada em informação, fica fácil conduzir a opinião pública. Fica fácil convencer a população de um monte de mentiras. Fica fácil convencer a população que ela se dá mal é para o seu próprio bem. Vamos derrubar um governo que é corrupto. Lula ladrão, Lula ladrão. Não acharam R$1 de roubo nas contas do cara. Mas isso passou batido. Por quê? Porque a mídia é estrangeira. A mídia é corporativa. A mídia foi montada pela Time Life, aqui dentro do território nacional, para formar a mentalidade do povo contra o próprio país. É a mentalidade colonizada, que olha para os Estados Unidos e fala: aquilo lá é o exemplo, aquilo lá é o primeiro mundo, lá é que está a razão, lá é que está a alma do planeta, aqui é só o corpo. Isso é uma tática, isso é uma técnica, isso é uma estratégia de dominação. É preciso a gente perceber que o contexto é planetário, que o que acontece no Brasil não é exclusivo do Brasil, ele está inserido num contexto internacional. Essa rapaziada que está agora nos cargos de mando, que parece uma rapaziada que parou de evoluir lá no ensino médio, era aquela turma problemática que saía na porrada no recreio, que arrumava briga lá fora, é essa rapaziada que está ocupando os cargos. Falando absurdo todo dia, cometendo crime todo dia. Por que não cai? A Dilma caiu sem crime nenhum. O Lula foi preso sem crime nenhum. Esse governo comete crime todo dia. Por que não cai? Agora o tribunal está começando a se mexer, agora o Supremo Tribunal está começando a agir. Por que não agiu antes? Que forças impediram a justiça de agir enquanto os crimes estavam sendo cometidos nos governos? Porque derrubar Dilma foi um crime. Não tinha. Por quê? Não tinha prova. Prender o Lula foi um crime. Não existia nenhuma prova contra ele. E aí a área jurídica estava paralisada. Que forças são essas que paralisaram o país para essa turba criminosa tomar conta dos cargos? Até agora. Agora estão ameaçando derrubar. São forças ocultas agindo que agora já estão vendo que esse cara tem que ser derrubado. Já não compensa mais manter ele ali. Então ele vai ser derrubado. Mas isso não é por uma questão de legitimidade democrática. Isso é o jogo de interesses dos subterrâneos, dos bastidores da política partidária, que é um teatro de marionetes, onde quem manda está oculto. Olha a existência do Centrão. O Centrão é um crime. Só tem criminoso ali. É gente que se vende, que conforme a verba que recebe, volta de acordo com a conveniência.
Não tem consciência nesse grupo. E esse grupo é determinante na política estatal. Como que um grupo desse pode ser determinante? Se só tem gente suja, desumana, perversa, conivente com os crimes sociais. Não dá para acreditar nessas instituições impregnadas como estão. É preciso empoderar a população, é preciso levar conhecimento para a população, é preciso levar informação para a população, mas ela é mantida ignorante, aceita como ignorante, e aqueles que querem fazer a revolução querem conduzir as massas e não informar a população, para que a população decida. Até a esquerda quer decidir pela população. Não há respeito. Não há respeito. O que eu encontrei na parte mais baixa da população foi sabedoria, foi solidariedade, foi humanidade, foi espontaneidade, coisa que não existe nas instituições. É preciso trazer o povo para tomar conta das instituições. Mas isso parece que mete medo em todo mundo. Esquerda, direita, centro, todo mundo que está empoderado nos cargos tem medo de informar a população, tem medo de trazer a população para dentro das instituições, para tomar consciência do que está acontecendo, para saber quais os mecanismos que se dispõem para controlar aqueles representantes, porque eles são representantes de si mesmos. São exceções aqueles que realmente se preocupam com a população. São exceções. A regra geral só tem que se preocupar consigo mesmo. E assim sobrevive lá dentro, atendendo interesses econômicos. Por isso que eu falo, a sociedade não atingiu o patamar de humana. A sociedade não é humana, ela é empresarista. Ela não tem no seu centro de importância o ser humano. Se tivesse, a gente não via gente igual lixo pela rua, nas periferias. Então, no patamar de maior importância estão os interesses econômicos. Não está o ser humano. Então, a sociedade não tem o direito de se declarar humana, ainda. Estamos trabalhando nisso. É Eu um trabalho desafio. nisso há 40 anos. Na rua. E mais uma vez, você bota o dedo na ferida. É importantíssimo esse debate, porque ele é livre, cada um fala mesmo o que pensa, o que entende, o que sonha, e o que. Ou seja, realmente, a partir do povo é o nosso sonho. No entanto, Eduardo Moreira, a Educafra está junto com 8 advogados e vai depois reunir vários partidos para trabalhar alguns pontos que a Constituição obriga a nação a botar em prática e os governantes não estão botando em prática. Como é que você vê isso, Eduardo? Primeiro, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que até o professor Israel vai ficar feliz com essa notícia, né? Hoje, os professores e professoras do ICL, a gente tem Gisele Cittadino, a gente tem Renato Giannini, tem Eduardo Fagnani, tem algumas das maiores, mais brilhantes cabeças do Brasil. E agora a gente está trazendo para dar cursos no ICL aquelas que a gente considera as cabeças mais brilhantes do mundo. Então, enfim, isso vai ser uma novidade. Quem está assistindo aqui não são tantas pessoas, né? Que esse é um programa que a gente tem aqui a nossa comunidade, o público que assiste todas as segundas, mas isso eu ainda vou fazer um super anúncio. Quem está assistindo hoje vai ter o privilégio de saber em primeira mão. A gente acabou de gravar um curso simplesmente com Noam Chomsky, né? Então, Noam Chomsky vai dar um curso considerado o maior intelectual vivo do mundo, esse grande gênio anarco-sindicalista, né? Esse cara que já discutiu com Foucault, né? Tinha debates com Foucault, o cara na banca dele apresentou o trabalho dele para o Piaget, esse gênio. E por que eu estou falando disso? Porque, Marinho, ele cita, o curso dele, cara, é imperdível. E ele cita exatamente isso que você estava falando. E ele fala, os Estados Unidos tem todos os problemas que vocês sabem, né? Que eu sou super crítico, não sei o quê. E agora, é uma sociedade que realmente você tem acesso, né? A informação do governo, assim, você tem como acessar os files, os arquivos, não sei o quê, e tem dentro das democracias do mundo, uma certa liberdade de expressão. E aí ele começa a ler os documentos da década de 60 dos Estados Unidos, e aí os documentos oficiais, e ele mostra o documento oficial, e o documento fala, tipo assim, nós devemos voltar nossas atenções aos governos latino-americanos que têm a pretensão de usar os nossos recursos, né? Ele fala os nossos, e documento oficial, tá? Departamento como é que é? Department of State, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, tem um nome lá.
como é que é? Não sei se é Secretaria de Estado, Departamento de Estado americano. E aí estão usando os nossos recursos com pretensões de redistribuição dessas riquezas para as camadas mais baixas da população, para que elas ascendam. Assim, é inacreditável. No documento oficial americano, os caras falando que o risco é que existiam na América Latina, e ele fala do Brasil especificamente, países que tinham como objetivo redistribuir as riquezas que iam ser geradas com os recursos que eram deles, tipo petróleo, minério, etc., para fazer com que esse recurso chegasse nas populações de mais baixa renda, para elas poderem ascender socialmente. É um curso imperdível, deve começar daqui a um mês, mais ou menos, e vamos ter também o curso agora com o Wolfgang Schluchter, o nome, é o maior especialista do mundo em religiões, e no Max Weber, então é um cara da Universidade de Berlim, espetacular. Vamos ter com a Nancy Fraser, que é considerada a maior feminista do mundo. Estamos falando de pessoas assim que são brilhantes. E, Frei Davi, eu ia te falar sobre essa parte da Constituição. Eu vou fazer uma fala super ingênua, assim, sabe, cara? Que é o seguinte, eu sempre aprendi o seguinte, a Constituição, né, é a Carta Magna, né? Ali é a lei maior. Eu tenho aqui atrás uma, assinada pelo Paulo Paim, e o meu querido amigo Paulo Paim, senador Paulo Paim, ele era deputado constituinte, né? Então é uma peça que eu tenho aqui. Mas por que eu vou falar que a minha fala é uma fala meio ingênua? Porque tem tanta coisa que está escrito na Constituição que é feito totalmente diferente, totalmente contrária, e simplesmente não dá em nada, né? Então está escrito, você tem que fazer isso, faz. Você tem que alocar tanto, aí não aloca, né? Para a saúde, só ver se eles sempre respeitaram. Não respeita. A única coisa que é respeitada da Constituição... Aliás, essa não está na Constituição. Isso é uma coisa interessante. A única coisa que se respeita no Brasil é a prioridade do dinheiro ir para quem é devedor da dívida pública. É a única prioridade. É o tal do superávit primário. Não tem nenhum lugar na Constituição, que diz que você tem que... O primeiro dinheiro que você recebe, você tem que pagar para o banqueiro. Não tem nenhum lugar. Se tiver, depois já temos um super deputado federal aqui que é super ciente, né, do que tem a nossa Carta Magna, mas não sei. Agora, a minha pergunta é a seguinte, Marinho. Aposentadoria. Pessoas que preencheram todos os pré-requisitos, tá, para receber, e passaram os 45 dias que a lei manda e não receberam. Fila de mais de 1 milhão de gente para receber. Bolsa Família. Pessoas que vivem em situação de miséria, ganham até R$ 89 por mês, e aí é obrigado, por lei, para o cara receber. Fila de 1 milhão de gente para receber. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, se é o mesmo devedor, se é o mesmo Estado que deve para a pessoa que é idosa, para o cara que tem deficiência, para o cara que é pobre e para o banqueiro, é o mesmo cara que deve. É o mesmo cara que deve. 3 desses devedores têm fila de 1 milhão de gente. Banqueiro não tem um na fila. Aí a pergunta que eu falo é o seguinte, por que a gente só diz que o Brasil vai dar default, o Brasil vai quebrar, quando esse não for pago? Isso é uma das coisas mais loucas que eu não consigo entender. Porque é o seguinte, se você atrasar um dia um título da dívida, vai sair no Globo, no Jornal Nacional, vai sair no SBT, na Band, no Estadão, na Folha, vai sair. O Brasil quebrou. O Brasil entrou em default. O Brasil não sei o quê. Só que o que eu estou te falando é o seguinte, se a definição de default é o Estado não pagar para alguém que ele deve, ele está em default já há vários anos. Só que a única diferença é que ele não está pagando para pessoas que não importam. Então, quando você pergunta a Constituição, Frei Davi, eu digo o seguinte, eu não entendo direito esse assunto, porque quando eu leio a Constituição e li vários artigos, não li ela inteira no detalhe, mas vários artigos no detalhe por causa dessas reformas que estão sendo propostas. Eu leio e falo assim, mas calma aí, aqui não está sendo cumprido isso. Mas e aí? E aí é isso aí. Agora, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo prático. Ninguém fala que o Brasil quebrou, mas ele fez exatamente aquilo que as pessoas dizem que é quebrar, que é não pagar uma dívida, é atrasar uma dívida. A única diferença foi que ele escolheu não atrasar para o grupo dos ricos e para todo o grupo dos pobres ele atrasa. Aí não é quebrar. Isso é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. Então seria bom ouvirmos o comentário do Eduardo Marinho. E já me despeço, tá, Frei? Mandando que já temos 1 hora e 4 minutos aqui, já até passamos do nosso horário.
E então, pô, já me despeço aqui e mandando um abraço aí para todo mundo que nos assiste, para o nosso querido deputado professor Israel, uma pessoa muito querida e que eu tenho uma admiração muito grande, o Eduardo Marinho, pô, esse cara, enfim, com uma sabedoria gigante, guerreiraço, e o senhor Frei Davi, que é o maior de todos os guerreiros, o senhor que tem o poder da capa marrom dos franciscanos aí e o espírito de luz que tudo é capaz de derrubar, todos os desafios. Opa, bondade sua. Mas, então, já no comentário que o Eduardo Marinho e o deputado Israel vai fazer da fala do Eduardo Moreira, já faço a despedida de vocês para concluir o nosso trabalho. Então, Eduardo Marinho. Opa, vamos lá. Olha, para começo de conversa, o Estado não escolhe, né? O Estado não escolheu privilegiar os banqueiros. Ele é dominado pelos banqueiros. Se a rapaziada que é credora do Estado, os aposentados, que o Estado não paga, se eles tivessem lobistas, como tem os banqueiros lá dentro do Congresso, se eles tivessem a mídia, como tem os banqueiros no território nacional, eles seriam atendidos. Mas eles não têm. Quem tem a mídia, quem tem os lobistas, quem compra as candidaturas na campanha ainda, são os banqueiros. A Globo é porta-voz de banqueiro. As emissoras privadas são porta-vozes de banqueiro. Experimenta, não estou falando de não pagar a dívida externa, não, embora não reconheça como dívida. Mas não estou falando de não pagar. Fale em investigar essa dívida. Só investigar. A mídia fica histérica falando em calote. Ela sabe que a índole moral do brasileiro não aceita calote. O brasileiro não quer ser caloteiro. Se mas você for... para quem, né? Mas para quem, né, que é o calote? Pois é, não é calote. Eles vão falar em calote, basta querer investigar. Eu tive um papo com a Maria Lúcia Fatorelli, minha amiga, já esteve aqui várias vezes. Que a gente falou de Getúlio Vargas. E ela falou que, de repente, Getúlio questionou os papéis lá. Peraí, tem essa dívida aqui, mas de onde ela vem? E não tinha base jurídica. Mas era pago todo ano. E aí ele cortou, não vou pagar, não tem que pagar isso. E aí sobrou dinheiro para ele fazer a Eletrobras, a Petrobras, a Uzi Minas, para investir na formação dos professores, para fazer tudo que levou o movimento internacional a derrubar ele, através da elite conivente dentro do Brasil. Porque a colonização, ela formou em cada país colonizado uma elite entreguista, uma elite que tem adoração pelo explorador e desprezo pelo povo, desprezo pelo seu próprio país. É uma elite que gostaria de não ser brasileira, que gostaria de ser estadunidense, gostaria de ser europeia, que tem desprezo pelo país, que vive mais fora do que dentro, pelo menos mentalmente. Então, é preciso levar em conta a conjuntura internacional para perceber o que acontece aqui. Esses que defendem as pautas antipopulares, eles estão de acordo com as forças externas que mandam aqui dentro, que não querem que o povo seja instruído, que não queriam que fosse feita a Petrobras, a Eletrobras, a Uzi Minas e tantas empresas para explorar as riquezas nacionais, porque para eles a riqueza daqui é deles. Por isso que eles querem pegar o nosso petróleo. É o petróleo que está aqui na nossa terra, que eles acham que é deles. É isso mesmo. É por isso que eu me recuso a chamar estadunidense de americano, porque seria reconhecer eles como dono das Américas. Eles são estadunidenses. Não tenho culpa de Estados Unidos não ser nome. É uma definição. São 50 Estados Unidos no continente lá americano. Nome é Paraguai, é Chile, é Brasil. Sacou? Eles não têm nome. Então eles não podem ser americanos. Americano eu também sou. Eles são estadunidenses. O nome é feio? É feio, mas eles merecem. Edu, eu tenho que confessar um erro aqui meu, cara. Eu tenho um presente para te entregar. Desculpa, tá? Eu tenho um presente para te entregar. A galera tá me chamando aqui, puxando a orelha. Pô, a gente preparou um mega presente. A gente tem um Luciano, que você acho que já viu ele aqui. É esse artista que faz as caricaturas maravilhosas e etc. E sim, é um cara que é mega talentoso. A gente contou a história dele aqui. E hoje, meu irmão, pô, o presenteado é você, cara. Era para eu falar na minha fala, esqueci de tão empolgado. Põe na tela aí o presente do Eduardo Marinho. Olha só, meu irmão.
Que massa, velho. Com uma grafite, meu irmão. Esse cara é um gênio, cara. Olha só. Muito bom. Pô, legal. Mas Muito continua. bom. Perdão, irmão. Eu tinha que te dar esse presente antes de terminar aqui a live. Pô, manda para mim. Com certeza. Depois põe aí na tela, gente, o Instagram do Luciano para todo mundo poder seguir o cara. Pô, esse cara é um cara maravilhoso, cara. Pô, genial. Genial. Cara, como é que faz isso com uma grafite, meu irmão? E como é que, enfim, não pode Trabalhei viver? com isso. Por que não pode viver disso, né, cara? Por que não pode, pô, exercer Pode. esse talento? Pode, Eu sei. tem que ser valente. Tem que Tem que ser valente. Eu saio vendendo isso de mesa em mesa, de bar em bar. E vendo e pago minhas contas, mano. Não, mas eu vou discordar um pouco. A gente pode discordar aqui também, né, cara? Não é só ser valente, cara. Eu não, acho que a gente não pode dizer que, pô, porque eu consegui fazer, quem não faz não é valente, entendeu? Enfim, não, eu compreendo o que você está falando, se ele mas quiser. Aqui todo o meu respeito, mas tem muita gente que quer e não consegue. As pessoas são diferentes e é tanta pressão, e tem família, e tem filho, e tem não sei o quê. Eu sei que você tem também, mas, cara, eu acho que pô, assim, é uma maldade tão grande, é uma condição tão perversa, é uma ameaça que tem gente que simplesmente pô, não entende e eu não consigo botar a culpa nos caras, entendeu? Velho, eu não faço cobrança não, mano. Mas eu acho que quando a gente encara as dificuldades e sobrevive, tem muito mais valor essa resistência, entendeu? A gente se atira na dificuldade e mesmo que morra, mano, tem muito mais valor. Quando eu peguei a estrada, eu falei, não vou viver até os 30, mas para mim tá bom, porque eu vou viver como eu quero e não como me mandaram. Não me importa morrer até os 30, porque se eu viver até os 50, 60, 70 nessa vida medíocre, eu vou me sentir muito frustrado. Não vai valer a pena ter vivido. A vida desafio do Eduardo Marinho, você pode fazer essa mensagem, Eduardo? E a gente então vai passar para o nosso irmão deputado federal. Assim, se me deixar, meu irmão, eu não paro. Vai fundo aí. Deputado? Gente, que papo bom, que conversa importante que a gente teve hoje aqui. Eu gostei muito, não conheci o Eduardo Marinho ainda, mas eu estou assim, eu estou muito impressionado. O pessoal da minha equipe está me mandando um monte de mensagens aqui falando dele. Que bom te ouvir, acho que é uma lufada de ar fresco, é um chamado à coragem que esse país está exigindo de nós. Eu fico muito orgulhoso por participar aqui com vocês. O Frei Davi eu já conheço há muito tempo, aqui mesmo de Brasília, onde nos encontramos. O Eduardo Moreira é um velho parceiro aí que está no combate conosco o tempo inteiro. E Eduardo Marinho agora ganha a minha admiração. Antes de entrar aqui, eu procurei por você na rede, Eduardo Marinho. Eu fiquei super feliz de saber da sua trajetória, viu? Que alegria. Eu quero deixar aqui, gente, uma mensagem para esse encerramento, que é a necessidade que nós temos de disputar a história que estão contando sobre o nosso país, disputar a narrativa, convencer um a um. Às vezes a gente está esperando muito que a grande imprensa faça o trabalho que ela não vai fazer nunca, e hoje os Eduardos explicaram muito bem, não vai fazer, né? A gente precisa assumir a responsabilidade por convencer as pessoas e por trazer essas pessoas para o nosso projeto de país. Nós precisamos apresentar um projeto de país, Frei Davi. E precisamos convencer as pessoas que o nosso projeto é melhor. Então, eu faço esse chamado. Nós estamos disponibilizando, tanto na minha rede, que é @profisrael, quanto na rede da Frente de Educação, que é @frente.educação, quanto na rede da Frente de Defesa do Serviço Público, que é @servirbrasil, uma série de conteúdos simples, objetivos, que é para dar argumento para você no jantar de família. É para dar argumento para você no grupo de WhatsApp da família. Sabe por quê? Porque se nós não propagarmos a verdade, se nós não propagarmos o nosso projeto de país, a nossa concepção de justiça,
Todo dia de manhã tem um bolsonarista disposto a espalhar mentira e dissensão social. Todos os dias. Então, nós estamos vivendo o risco de que no dia 7 de setembro, uma minoria barulhenta e antiética dê um golpe de Estado anunciado por todos os veículos de comunicação desse país com antecedência. Quer dizer, o único país do mundo, Eduardo, em que se anuncia um golpe e ninguém faz nada. Nunca vi uma coisa dessa, né? Então eu quero convocar mesmo, porque o espírito é bem o do Eduardo Marinho nesse momento, é um espírito de combate, um espírito de luta, de defesa da nossa capacidade de decidir os rumos do país e de escolher qual é o Brasil que nós queremos. Vai para o WhatsApp, vai para a guerra, vai para a rua. Não deixa que essa mentira seja espalhada sem nenhuma resistência. Vamos resistir, sim, do jeito que pudermos, onde pudermos, com a intensidade que pudermos. Mas não vamos ficar parados, porque as pessoas não perceberam que essa crise que nós estamos vivendo é porque existe um governo que tem gente maluca o suficiente para espalhar essas mentiras sem nenhuma objeção. Não vamos aceitar isso. Frei Davi, um grande abraço, muito obrigado e conte com a frente de educação, porque o senhor precisa. Excelente. Então, a todas e todos que participaram desse processo aqui, Valeu, esse Israel. debate incrível, a todos, então, muito vigor, mas, acima de tudo, gente, por favor, todos vocês, motivem nossa juventude que perdeu o direito ao Enem, assim que ganharmos, e vamos ganhar, motive-os a não deixarem de fazer sua inscrição. A nossa expectativa é que será aberto no período de inscrição e os pobres que são desanimados precisam do nosso ânimo. Como? Em nossas redes sociais, em nossos programas, comentar, debater e fazer o povo não deixar o Enem para lá. Gente, um abraço grande, obrigado para todos e até a próxima segunda. Boa semana. Boa semana, gente. Valeu. Valeu.